Bem, esse é o terceiro vídeo, né, que a gente vai estar apresentando a segunda parte do módulo que está pronta, que é a parte de registro de atividades e a possibilidade de adicionar documentos. O mesmo caminho, ensino, né, ETEP e listar atividades. Deixa eu abrir aqui. Aqui, qual é a ideia que a gente teve, né? Qual é o objetivo dessa parte? Atividade, registro de atividades. Para que registrar atividades? Bem, tem duas perspectivas que a gente vai poder estar utilizando essa ferramenta. É muito simples, né? Vai nos ajudar na nossa organização, no nosso planejamento e do processo de avaliação também. Quando a gente for parar no final do ano para olhar o que a gente fez, a gente vai ter tudo registrado se a gente tiver lançado. E também do planejamento. Eu vou dar duas situações que a gente vai poder estar utilizando, né? A parte aqui da usabilidade de como adicionar é muito simples. Eu vou clicar aqui em adicionar uma atividade, vou simular adicionar, e ao tempo que eu for adicionando eu vou explicando um pouco mais. Vamos dizer que a gente, né, visualize, a gente chegue no final de um ano letivo e a gente, final / início, né, a gente queira planejar as atividades que vão ser feitas nesse ano. Essa ferramenta vai servir para isso? Também. Se a gente quiser aqui pensar em tudo que vai ser feito no ano, digamos, a gente está em 2016, no ano 2017, a gente pode começar aqui, gente, vamos prever quando vai ser, vamos registrar aqui que a gente está pensando, isso quando já tiver o calendário, está pensando em fazer a semana de integração, na verdade chama seminário, né? Seminário de integração. E aí a gente pode já prever o planejamento aqui, colocar alguma coisa, ou só uma descrição, e depois adicionar os arquivos que vão ter as informações do seminário de integração. Mas digamos que a gente queira registrar, que vai ser, deixa eu botar em 2017, qualquer data aqui eu vou botar, deixa eu ver aqui, vou botar aqui 23 de fevereiro. E aí a gente bota a hora, que vai iniciar. E se for um evento que se prolongue por mais de um dia, a gente coloca a data fim. Se não for, a gente coloca a data fim, a data de início, né? E o horário lá. Mas vamos dizer que seja... Vou alterar aqui para ficar mais coisa. Vou botar aqui do dia 20, início da semana, e acabando no dia 24. E vai acabar às 16h30. E aí, aqui a gente vai descrever, né? Eu vou botar aqui só... Vou botar aqui a descrição, os arquivos do planejamento do seminário serão anexados posteriormente. Pronto. Mas aqui a gente pode descrever o que é e tudo mais, se a gente não quiser adicionar um arquivo com o que tiver. E o que é interessante dessa parte do registro de atividades? Mais uma vez, o conceito da gente estar trabalhando em rede agora entre as ETEPs. Foi visualizada uma necessidade, a ETEP, as ETEPs, ela é um coletivo que trabalha em várias frentes, né? E aí a gente tem uma necessidade, e eu acredito que a gente tenha bastante essa necessidade, de estar se comunicando entre si, sabendo o que os outros estão fazendo, como estão fazendo, para a gente poder também ter um pouco de ideia, principalmente para quem está chegando, para saber como é que está sendo essa atuação de uma maneira coletiva e da gente estar sempre agindo numa perspectiva realmente coletiva, né? E aí, o que é que a gente vai ter de possibilidade? Digamos que esse seminário seja algo que a gente visualize como importante socializar com as outras ETEPs, que as outras ETEPs possam visualizar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai marcar esse checkbox aqui, esse quadradinho aqui, que está escrito o quê? Visibilidade. Marque essa opção para tornar visível essa atividade para os membros ETEP de outro campus. Depois a gente pode até melhorar esse texto aqui. E aí, aqui a gente vai selecionar o tipo de atividade, né? Seminário de integração. Essas categorias a gente vai definir pela internet, né? E o tipo de atividade a gente selecionou e agora a gente vai salvar a atividade. Pronto, está aqui, seminário de integração compartilhada com todas as ETEPs. Se eu quisesse que ela só ficasse
disponível para o nosso campus, era só eu desmarcar isso aqui, que aí vocês vão ver, que agora vai aparecer apenas visibilidade PF, Paulo dos Ferros. E agora, os arquivos, a parte de adicionar os arquivos, como é que a gente faz? Que a gente não viu, né? Não tinha a opção de adicionar arquivo, e agora, como é que é? Bem, a gente pode abrir aqui a lupinha, e aqui embaixo vai ter adicionar documento. E aí a gente vai poder selecionar o documento, digamos, um roteiro, uma lista de presença. Eu vou selecionar aqui um arquivo de texto qualquer, e vou selecionar o tipo de documento. Esse tipo a gente também definiu, né? A gente está definindo. Vamos dizer que é um roteiro, não foi o que eu disse? Um roteiro. Salvar. Aí fica aqui adicionado, né? E aí, digamos que a gente chegou no final do ano, no meio de semestre. Poxa, eu sabia que tem algum documento que eu adicionei. Eu vou ter que abrir atividade por atividade para ver qual é esse documento? Não. A gente vem aqui listar documentos. E os documentos que tiverem, a gente vai poder filtrar por tipo, filtrar por tipo de atividade, e a gente vai poder estar listando aqui os documentos, né? E abrir ele. Se eu quiser adicionar um documento, não me lembro onde é que está a atividade, também a gente colocou esse botão aqui para facilitar, mas, muito embora, a gente só possa adicionar um documento a um tipo de atividade que tenha sido cadastrada já. A uma atividade, digamos, o que a gente registrou, atividade 4, seminário de integração, a gente seleciona o tipo de documento e adiciona aqui também eles. A gente também vai poder adicionar dessa forma, certo? E aí, a gente encerra, né, essa parte a segunda parte do módulo. E aí, só que ainda não foi desenvolvido, mas eu vou mostrar para vocês como isso poderia nos auxiliar também. A gente só registrou aqui, mas assim, visualmente está ruim, né? A gente já deu uma conversada com o Hugo, programador, e mais para frente ele vai adicionar uma aba aqui, a gente vai ver aqui como é que vai ficar, e a gente vai poder, quando iniciar, ter assim, atividades do dia. Conforme a gente tiver registrado, se a gente tiver registrado alguma atividade, e tiver naquele dia alguma atividade, vai aparecer. Então, a gente pretende colocar a atividade do dia, da semana e do mês, já nessa página principal, para a gente saber o que é que a gente registrou. Essa ferramenta de atividade, como eu falei, ela tem duas perspectivas. A primeira é essa de planejamento, que a gente vai poder adicionar. E se a gente não quiser utilizar como planejamento, a gente pode utilizar apenas como registro, né? Eu acredito que como planejamento fica muito interessante, principalmente quando tiver aqui na tela inicial a possibilidade de visualizar quais as atividades do dia, quais as atividades da semana, quais as atividades do mês. Vai ficar muito interessante para a gente poder se organizar e saber o que é que tem que fazer aquela semana, o que é que tem que fazer naquele mês, naquele dia, naquele mês. E aí, mas também tem a perspectiva que a pessoa pode se utilizar apenas de registrar quando aconteceu, apenas para título de registro, né? Bem, acabou de acontecer a semana pedagógica, eu vou pegar os arquivos, vou pegar o que tem dela e vou registrar e vai ficar salvo. Da mesma maneira que eu fiz a título de planejamento, e também posso fazer isso. Eu adicionei como a semana pedagógica como planejamento, e posteriormente eu posso ir lá e depois que acontecer, teve uma lista de presença, teve uma ata, eu posso lá, mesmo com ela já registrada, eu posso lá abrir ela e adicionar os documentos, alterar uma informação, mudou a data, altera a data, né? Então não vai ter esse problema. Vamos dizer que essa que eu registrei aqui, essa atividade aqui de seminário de integração, eu registrei previamente, ficou como planejamento. Quando eu abrir e tiver aquele organizador, eu vou poder saber quando estiver perto de acontecer. Depois eu vou verificar também a possibilidade de ter alguns alertas. Essa parte aqui do registro da atividade vai começar a funcionar, está funcionando normal. Só essa parte de alerta de quando eu estiver perto da atividade, essas coisas mais que facilitariam a gente, que ainda não foi implementada, mas tudo vai, um pouco mais à frente vai estar pronto. Mas essa parte aqui que eu estou mostrando já está pronta, vai estar disponível, acredito que nessa semana. E aí, mas vamos dizer que a gente registrou como planejamento, né? A gente está antes de fevereiro, mas vamos dizer que a gente chegou no dia 26, 27 de fevereiro após, e a gente produziu algo nesse seminário de integração. Tiveram documentos, tiveram textos que a gente utilizou
no momento com os alunos. Então, a gente pode vir aqui normalmente e adicionar os documentos que se utilizaram. A gente pode vir aqui normalmente também e alterar aqui a descrição, fazer uma avaliação de como foi o evento, colocar aqui embaixo. Esse espaço a gente escrever a avaliação e colocar como foi. Esse espaço aqui é nosso, né? Então, cada etapa vai ter a gente preferiu não deixar muito engessado e colocar cada coisa em planejamento, avaliação. Para, se quiser colocar, vai ter o espaço. Esse espaço pode ser utilizado para isso. E aí salva, né? Alterou, tudo bem. E aí, assim, é basicamente isso, né? Tem muitas coisas ainda para serem feitas a título do módulo, né? Do que pode auxiliar a TEP, como uma ferramenta que a gente está vendo aí de possibilidade de filtrar os alunos em potenciais necessidade de acompanhamento, por exemplo, listar os alunos que estão hoje abaixo da média em 2 disciplinas, em 3, que estão, fazer vários filtros simultâneos, que estão pagando dependência abaixo da média em tantas disciplinas e com percentual de faltas abaixo, né? Um aluno bem crítico, aluno retido, com nota abaixo da média e faltando. Então, a gente vai poder fazer, vai ter uma futura ferramenta pensando nisso. A parte que Edmilson sugeriu de estar comunicando, Edmilson e foi quem mais, Rosângela, sugeriu de estar comunicando o professor também. Também acredito que seja interessante verificar se já não tem, se não tiver, a gente vê a possibilidade de também estar implementando. A parte de acompanhamento da turma, que o Jordana colocou, a gente também vai estar verificando. E as outras que os demais colegas colocaram, a gente, eu e Érica e Tiziana e Ana Diniz, a gente vai visualizar e vai ver alguma possibilidade junto com Alessandro e Hugo. E no próximo seminário também está levando para ver a discussão, o que é que sai, para a gente continuar produzindo e melhorando esse módulo, que eu acredito que vai facilitar bastante a nossa vida. E é isso, até mais.